Léo Facchini por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, dessa série de transbordo do SPR. Chegamos na mentoria 14, no dia 14, na chave 5, que é a chave de perguntas. Mas antes, é óbvio, eu vou pedir para você confirmar se você está inscrito, inscreva-se no canal, ative os sininhos para receber todas as notificações. Dá um curtir, é muito importante e o seu comentário nutre o meu coração. É uma maneira de eu consigo ver o carinho em cada comentário que vocês colocam. É incrível. Mas então vamos lá, chave 5, pergunta. Antes também, eu vou, pela última vez, algumas pessoas me perguntaram no privado e lá na nossa sala do Zoom sobre a oportunidade que eu abri ontem para a chave de investimentos, a chave número 23. Então, o primeiro link na descrição, o curso Método FBI de Investir, uma turma do SPR, nós já estamos em 34 pessoas, vocês são incríveis. Se fizer sentido para você, tá aqui um cupom de desconto, você tem acesso ao curso para realmente começar os seus investimentos e nós vamos ter 4 encontros no Zoom. Esses encontros ficarão gravados e você poderá assistir depois. Então, fez sentido, cai para dentro. Esse cupom tá valendo até hoje, segunda-feira, dia 5 de dezembro, à meia-noite, 23h59. Mas então vamos lá, chave 5, pergunta. A gente já começa a entender que a arte de perguntar vai transferir pressão. Então toda vez que eu pergunto, eu transfiro a pressão para alguém. Percebe? A pergunta transfere pressão. Outro ponto. A pergunta, né? Nós temos que entender que o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. E algumas perguntas estão sem respostas até hoje. Então, como é que você tem feito perguntas com você mesmo? Como é que você tem feito perguntas para realmente avançar para o próximo nível? E essa chave das perguntas é o que faz o judeu prosperar, é o que fez o Salomão prosperar. O Salomão tem uma capacidade, né, de extrair, de sondar, de revelar a intenção através das perguntas, transferindo pressão. Pensa sobre isso. E aí, quando a gente pensa no valor humano, né, num valuation humano, fazendo uma associação com o mercado de ações, a pessoa que sabe perguntar, o bom perguntador, tem um valor mais alto no nosso ambiente. E você tem que entender que você vai fazer pergunta para 3 pessoas, basicamente. Primeiro, você vai fazer pergunta para você mesmo. Depois, você vai fazer pergunta para Deus. E depois, você vai fazer pergunta para o próximo. Nessa ordem. Primeiro para você, depois para Deus, depois para o próximo. Por quê? Porque a gente tem que entender que no nosso cérebro já tem todas as respostas. Você tem todas as respostas dentro de você. Lembre-se, o Espírito Santo habita dentro de você. Você é a imagem e semelhança do Criador. Olha que coisa incrível. Só que o que acontece? Existe um firewall aí, um sistema de crenças, um sistema de segurança que não deixa todas as respostas virem à tona. E quando eu faço perguntas, eu estou o quê? Eu estou rompendo esse sistema de segurança. Eu estou em busca de romper o sistema de segurança quando eu faço perguntas para mim. Você tem a resposta de todas as perguntas. Por exemplo, você sabe o dia que você vai sair do seu emprego, CLT? Você vai conquistar o seu primeiro milhão? Ou o seu próximo milhão? Essa resposta já está dentro de você. O que está te impedindo de ter clareza, possivelmente é esse firewall, é esse sistema de segurança. E aí nós começamos a entender que a sabedoria mora dentro das perguntas. Então a sabedoria mora na pergunta. O Pablo trouxe um exemplo da técnica de interrogatório, né? Que o que acontece? A gente começa a trazer assuntos aleatórios e no meio coloca as perguntas que nós realmente queremos ter clareza. E aí nós vamos perceber que tem perguntas abertas e perguntas fechadas. Perguntas abertas e perguntas fechadas. A pergunta aberta, eu te dou um exemplo. Eu pergunto, você é feliz? Você vai responder sim ou não. E uma pergunta aberta, nesse caso, se você é feliz, se eu perguntar para 100 pessoas, 99 vão dizer que são, mas de fato, talvez 90 são infelizes. Só que por ser uma pergunta aberta, fica mais simples nós respondermos o que é mais conveniente.
Já a pergunta fechada, não cabe uma resposta de sim ou não. Você vai ser obrigado a articular, você vai ser obrigado a pensar. Por exemplo, se eu mudo a pergunta e falo, o que te faz feliz? Percebe como mudou? Você não vai mais me responder se você é ou não feliz. Você vai ter que pensar, você vai ter que raciocinar e ter clareza do que te faz feliz. E aí vem um exemplo, né? Por exemplo, você vem e fala assim, o que me faz feliz é os meus filhos. Então, peraí, eu vou fazer uma nova pergunta. Quer dizer, então, que se os seus filhos falecerem, o que acontece? Nossa, acabou minha vida. Então, peraí, você está dizendo que os seus filhos estão entre você e a sua relação com Deus? Percebe? Nós vamos usando a própria resposta da pessoa para fazer perguntas. Foi muito interessante a maneira como o Pablo conduziu isso conosco. Tá? E um ponto, sempre que eu faço pergunta, que eu transfiro a pressão, o ônus da pergunta é sempre de quem vai responder, não precisa se preocupar. O que pode acontecer é que você não consegue fazer perguntas por bloqueios. Possivelmente na sua infância, você na escola, algum educador, você foi fazer pergunta e foi repreendido. Ou você também possivelmente tem um bloqueio de aprendizagem. Isso está associado. E também a sua necessidade de aprovação. Você não consegue confrontar alguém. Porque na pergunta eu vou transferir a pressão e na grande maioria das vezes eu estou confrontando a pessoa. E aí o Pablo trouxe, né, a pergunta mestre. Qual que é a melhor pergunta? A melhor pergunta, ele trouxe até uma fórmula, digamos assim, que é o quê? Você vai iniciar uma pergunta com como, quando, onde, qual, porquê e o quê. Depois você vai articular a resposta e depois um ponto de interrogação. Percebe? Uma boa pergunta, você usa a resposta que a pessoa já te deu para perguntar. Então, essa questão, você é feliz? Puxa, sou. O que te faz feliz? Então, eu estou usando a resposta. Tem um sufixo, né? Um prefixo, na verdade, como, quando, onde, qual, porquê e o quê. Você vai colocar a resposta ali dentro, vai articular a resposta e vai colocar um ponto de interrogação no final. Essa é a pergunta mestre. E uma coisa, a pergunta mais feita no mundo hoje é como. A gente consegue ver pelo Google, pelo próprio YouTube, né? As pessoas buscando como fazer isso, como descobrir aquilo, como alguma coisa. Por isso a importância de nós começarmos as perguntas com como. O Pablo pega muito nisso, né? E o que move o mundo, então, são as perguntas, não são as respostas. Tá? Por exemplo, você sabe quando você vai bater o seu próximo milhão? Aí você diz, não sei. Aí eu posso devolver, tá. Mas e se você soubesse, o que você faria? E se você tivesse, por exemplo, que dar conselho para um amigo seu sobre como alcançar o próximo milhão? Percebe? Eu estou articulando para que a pessoa pense de maneiras diferentes. E aí, ele trouxe, né? Qual que é a pergunta top? Qual que é realmente a pergunta top? A pergunta top é aquela pergunta que começa um diálogo. Qualquer pergunta. Porque a partir do momento que eu faço a primeira pergunta, a pessoa vai me dar uma resposta e aí eu inicio esse processo de usar a resposta e devolver pergunta. Usar a resposta e devolver a pergunta. O que pode acontecer, às vezes a pessoa não te responde. Você faz a mesma pergunta, só que você articula ela diferente. Então nós precisamos desenvolver a habilidade de fazer perguntas. Você faz pergunta com a resposta das pessoas. Ele trouxe um exemplo de uma repórter que estava no Método IP lá e que falou, não, eu vou fazer as perguntas, eu vou entrevistar esse Pablo, eu vou fazer as perguntas para ele e eu vou ver até onde esse cara vai. E ainda brincaram, né? Pô, não mexe com esse cara não, esse cara é meio doido, esse cara é meio maluco. Mas, em resumo, o que o Pablo trouxe para nós? Que depois de 4, 5 minutos, ela estava sendo entrevistada pelo Pablo, o Pablo estava fazendo perguntas, até um ponto que ela falou, não, peraí, deixa eu entender uma coisa. Como é que você faz isso? Como é que você... Agora eu estou sendo entrevistado. Ele falou, é muito simples, eu estou usando as suas respostas para te fazer perguntas e eu já identifiquei que você quer fama, que você quer aparecer, estou usando isso. É muito simples fazer você falar do que você quer, do que você deseja. Percebe? Isso é muito importante. E um ponto, quando você domina as perguntas,
você vai começar a fazer num processo desse, né? Então, entrou na roda do entrevistador, você começa a fazer perguntas. Esse é um ponto fundamental. Aquele detalhe, a pessoa não respondeu a pergunta, você faz a mesma pergunta, articulando ela diferente, mudando alguma coisa. E lembrar que o diabo é o pai da mentira. Então ele vai ficar todo o tempo rodeando, cercando nós, fazendo perguntas para descobrir a nossa vulnerabilidade. Então, peraí, será que o que ele quer é dinheiro? Será que ele quer fama? Será que ele quer poder? E a hora que ele identifica uma vulnerabilidade, o que ele faz? Ele passa a conviver e usar as pessoas para te articular. Então, quando ele descobre essa vulnerabilidade, ele entra no seu convívio. Muito cuidado com isso. Tá? E um ponto, então entenda. Quando a gente faz perguntas, nós estamos fazendo perguntas para mudar a realidade. Perguntas mudam a realidade. Vamos equalizando a nossa vida com a realidade. Esse é o fruto das perguntas. Quando você se pergunta, nós vamos ver aqui, o Pablo praticou algumas perguntas para nós, por exemplo, né? Responde aí para mim agora nesse momento. Por que você mora na casa em que você mora? Então, por que eu ainda moro? Por que eu moro nessa casa que eu moro? Por que eu estou nesse emprego ainda? Por que eu não consigo emagrecer? Aonde eu deixei aquilo que Deus colocou no meu coração? Porque, aí ele trouxe um exemplo do SPR, né? Por que eu não consigo acordar sexta, sábado? Eu até começo bem, né? Segunda, terça, quarta, quinta já vai capenga, sexta eu já não acordo, sábado esquece, domingo é impossível. Ele pegando no pé para que a gente realmente tenha clareza do porquê que a gente faz as coisas. Por que você tem esse carro? Tá? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Uma criança de 5, 7 anos, ele abre esse espaço e se torna extremamente o perguntador. Normalmente, o que acontece com nós pais? Vamos bloquear. Para com isso, mulher, para de perguntar. E a criança só está querendo descobrir. Muito cuidado para não bloquear os seus filhos. Por quê? O efeito das perguntas, assim, o carro que você tem, a casa que você mora, a quantidade de dinheiro que você tem, é um efeito das perguntas que você não fez. Eu vou repetir. O seu estilo de vida atual é fruto das perguntas que você não fez. Isso é profundo. O seu estilo de vida, a sua casa, o seu carro, tudo que você tem é fruto das perguntas que você não fez. Porque as perguntas vão nos dar uma outra direção e nós vamos nos colocar em ação. E o Pablo trouxe que ele faz as perguntas para descobrir as historinhas que as pessoas usam na vida. Por isso que ele insiste muito quando a gente está, às vezes, num evento, quem já esteve lá na plataforma e vai fazer uma pergunta, ele não quer ouvir histórias. Ele fala que o tempo dele é muito importante, ele não tem tempo para desperdiçar ouvindo a história dos outros. Como? Inclusive, quando alguém quer contar uma história, ele fala, faz a pergunta. Não tenho pergunta. Ele fala próximo. E isso, às vezes, deixa a gente um pouco irritado. Mas você tem que entender uma coisa. Imagina que você pega alguém, então, que é um expert em mentira. Não tem problema nenhum. Ele falou, o que você vai fazer quando você está nesse processo? Você vai levar essa pessoa para uma zona de conforto, porque aquele expert, aquele cara de pau, o que você perguntar, ele vai negar ou ele vai dentro do que ele quer. E sabe por que nós mentimos? Quem mente? Você mente para economizar energia. Você mente para poupar energia. Só que isso é meio maluco, porque você até tem a ilusão de estar poupando energia agora. Você tem a ilusão de estar poupando energia agora, só que você vai gastar muito mais energia no futuro quando essa mentira vir à tona. Então, realmente, a verdade, ela sai muito mais barata, ela gasta muito menos energia. Pense sobre isso. Aí são as perguntas. Ele provocou novamente, né? Puxa, eu tô há 10 anos no mesmo emprego. Então a pergunta é, o que eu poderia fazer com as minhas 180 horas mensais de diferente? Percebe? Faça perguntas que vão te levar a
caminhos diferentes, tá? E uma coisa que ele trouxe, ele falou o seguinte, os caras de paus, então nós que somos caras de paus, vamos aprender mais do que você que não tem cara de pau. Por quê? Ele falou que ficou impressionado com a quantidade de pessoas que nunca tinha gravado stories, que nunca tinha gravado vídeo, e a gente sabe que toda tarefa de transbordo, aqui a quinta tarefa é transbordo, é eu gravar um vídeo como esse, é eu ensinar o que eu tenho aprendido, porque quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes. Então, os caras de pau vão aprender muito mais do que você. E aí a pergunta que você pode se fazer, né? O que me falta para fazer isso? O que me impede de fazer isso? Sabe, as perguntas são poderosas, acredite. E ele trouxe mais um exemplo em relação ao pé. Ele falou, gente, o nosso pé, a sola do pé é um mapa. Quando ele vai para o spa, quem estuda, entende mais dessa parte de podologia do pé, não sei o termo correto, mas cada pedacinho do pé, o dedão, cada dedo tem correlação diretamente com uma parte do nosso corpo. Então, quando ele está lá fazendo uma massagem, tem um determinado ponto que está doendo, ele sabe exatamente qual é a parte do corpo que ele precisa dar atenção e precisa de cuidados maiores. E aí, ele falou o seguinte, por isso que a gente entende que, tá lá, né? Onde eu tocar com os meus pés, ali eu tomarei posse. Então entende o seguinte, o seu pé é um sistema de posse. Ele até deu um exemplo assim, ele falou o seguinte, ó, eu tenho mãozinhas multiplicadoras e eu tenho pés que posseiros. Ele deu esse exemplo, pés posseiros. Ou seja, se eu pisar em algum lugar e definir que eu tomei posse, nada vai me impedir de tomar posse daquilo. Ele deu um exemplo do resort, que é a primeira vez que ele esteve lá. Ao pisar no resort, ele falou, tomo posse, esse resort será meu. E o pessoal, não, porque não sei o que, tinha muita coisa. E a gente sabe que o resort está lá, quem já teve o privilégio de ir lá num treinamento, em algum encontro, é incrível aquele resort. A pergunta que ele faz é sempre o seguinte, né? A pergunta mais feita pelo Pablo. Qual o retorno que eu tenho fazendo isso? Qual é o retorno? Ele até deu um exemplo de um amigo que uma certa época aí estava com a Anitta, ligou para ele e falou, Pablo, tô aqui com a Anitta, você quer conectar com a Anitta? E ele se perguntou, mas o que eu tenho, qual o retorno que eu tenho fazendo isso? Isso está alinhado com o meu propósito? Isso vai acelerar? E ele falou, ó, muito obrigado, mas não. E voltou a fazer o que ele tinha que fazer. E por que ele disse isso? Porque ele já foi um cara que quis conectar com todo mundo. Ele falou que queria conectar com qualquer um. Mas hoje ele chegou num nível que as pessoas querem conectar com ele, mas o tempo dele é muito valoroso. Então nós precisamos... Você vai conectar com alguém? Por que eu estou fazendo isso? O que eu ganho me conectando com essa pessoa? Isso está alinhado com o meu propósito? Isso está alinhado com o que eu realmente quero? Por quê? Porque se você não fizer as perguntas certas, você vai perder a sua família, você vai perder o seu desfrute, você vai perder a sua liberdade. Pensa sobre isso, de o poder de você fazer as perguntas. E uma outra pergunta que ele faz também o tempo todo, ele se pergunta assim, o que um sábio faria no meu lugar? Nós vamos ativar outra parte, nós vamos colocar o nosso cérebro a pensar de uma maneira diferente. E ele fala, você quer ser ainda mais, uma pergunta mais pesada? O que Jesus faria no meu lugar? Então, percebe? O que eu ganho com isso? O que um sábio faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? São perguntas poderosas para nos ajudar a encontrar os caminhos para realmente governar e desfrutar sobre todas as coisas. E aí ele deu um exemplo, tinha uma menina lá com a camiseta do São Paulo e ele trouxe, né? Por que você torce para o São Paulo? E aí ele falou dele, sabe por que eu torço? Eu sou São Paulino também, ele falou, e eu também, Léo. Ele falou, eu sou São Paulino porque em 93, eu tinha 6 anos de idade, no meu aniversário, quando o São Paulo ganhou o Mundial, eu ganhei muitos presentes do São Paulo. Eu ganhei camisa, ganhei boné, ganhei short e me tornei torcedor do São Paulo. Mas você precisa se responder, porque ele trouxe o exemplo em relação a, por exemplo, corintianos, né? O corintiano, a torcida corintiana é realmente diferente. Mas a pergunta que você faz é, o que eu ganho torcendo para o Corinthians? Porque tem pessoas que gastam literalmente uma baita
quantia financeira todo ano, é sócio torcedor, compra a camisa que saiu nova, vai no estádio, etc e tal. E a pergunta é, o que você ganha sendo torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, de qualquer time? O que você realmente ganha? Tá? Aí você pode dizer, não, mas eu torcer pro Corinthians é a minha felicidade. Ele vai provocar de novo. Então, peraí. Se você não tem felicidade e precisa buscar um time, tem alguma coisa errada. Você precisa tratar algum bloqueio aí dentro. Entende? E aí, lógico, ele sempre provocando a gente. E um ponto, né? Dependendo da fase que você está, as perguntas vão te conectar com um resultado mais rápido. Então, dependendo da fase que você está e as perguntas que você faz para você, para Deus e para o próximo, vão te conectar e acelerar o seu resultado. E aí ele trouxe até um ponto, né? Ele falou assim, gente, vamos pensar na pergunta como um esporte. Então, pergunta como um esporte. E o que você tem que fazer? Perguntar é um processo simples, a gente só precisa praticar. Eu e você precisamos praticar a arte de perguntar, a arte de fazer perguntas. E aí um ponto, né? Faça perguntas e não conte histórias. As perguntas são poderosas. E a pergunta que você faz revela a maturidade e a fase de vida que você está. Isso também achei extremamente poderoso. E ele disse, né, fazendo uma analogia agora, trazendo Davi, que Davi aprendeu a fazer perguntas com Salomão. E o que Salomão fez? Salomão chamou 24 homens mais sábios, né? Pegou um homem de cada tribo, depois pegou um segundo homem de cada tribo e ele só fazia perguntas, porque nas perguntas mora a sabedoria. E aí um ponto, você pode falar assim, não, mas foi Deus que deu a sabedoria para Salomão. Foi Deus que deu. Mas Deus até pode te dar a sabedoria, mas é você que precisa treinar. E ele fez uma analogia como se Deus entregasse para você um CD-ROM. Hoje não está mais... Se você é mais novo, você nem sabe o que é um CD-ROM, que é um disquete que tem lá um programa. Então, se você não pegar esse disquete, se você não pegar esse programa, não instalar na máquina e não executar, de nada vai adiantar. Então, nós precisamos praticar o que Deus nos entrega. A sabedoria vem com a prática. As perguntas, a sabedoria mora nas perguntas e a prática de perguntar, a prática de nós fazermos é o que vai realmente acelerar. E Salomão, ele deixou de fazer perguntas e aí o que aconteceu? Tem o lado não tão bom de Salomão, né? Ele pegou a mulher dos outros, ele matou pessoas. Salomão assassinou o próprio irmão por não ter feito as perguntas corretas. Porque quando o irmão pediu lá uma das esposas dele, eu não me recordo o nome agora, eu não anotei, Salomão não fez uma pergunta, né? Por que o meu irmão deseja essa mulher ou alguma coisa? Não, ele simplesmente, talvez racionalizou, falou, puxa, se o meu irmão está me pedindo, está tendo a audácia de me pedir uma mulher, daqui a pouco ele vai pedir o trono. E executou o irmão. Então a importância de nós fazermos perguntas. E eu achei interessante porque aí o Pablo trouxe que ele, por volta ali de 2020, 2021, ele se perdeu. Isso eu achei interessante, eu nunca tinha ouvido ele falar. Por quê? Ele falou, gente, eu realmente fiquei muito rico, eu realmente acessei muito dinheiro, só que eu me perdi. Por quê? Porque naquele momento eu virei um triturador de dinheiro, eu queria comprar, eu mandava, compra isso, faz aquilo. E aí ele entendeu que ele parou de fazer as perguntas. E aí ele quis resgatar, né? Ele foi resgatar. Por que que eu deixei aquele menino, aí ele contou a história da primeira vez que ele realmente se conectou com Deus, aquela pureza, aquela criatividade, aquele menino. Então ele, puxa, por que eu deixei aquele menino para trás? Então ele resgatou, volta a fazer muitas perguntas e a pergunta é realmente o que vai fazer a diferença. A arte de perguntar. Então fechando, a arte de perguntar. Perguntas transferem pressão, a sabedoria mora nas perguntas e você vai fazer perguntas para você, para Deus e para o próximo. As perguntas aceleram você do resultado, te colocam mais perto, aceleram o seu resultado. E a pergunta mostra a maturidade e o nível da fase em que você está. Esse foi, de uma maneira resumida, o que eu captei na aula de hoje, no dia 5 de dezembro. Então,
Então, deixe o seu comentário, as tarefas vão estar no próximo vídeo, fechado? Mas dá o seu comentário, confere se você está inscrito. No mais, eu te vejo no vídeo das tarefas ou amanhã no nosso encontro do Zoom ou no próximo vídeo desse canal. Grande abraço e valeu!